Bom dia a todos, vamos iniciar a tertúlia matinal, dia 18/2, e hoje o tema é despertometria. Nós temos dois materiais que foram deixados, está ali em cima. Uma folha contém uma síntese do material, né, que a gente tem trabalhado desde 2013, que são as informações gerais sobre a planilha de despertometria. Tá? Então é uma folha frente e verso, explicando sucintamente o instrumento e também com algumas questões básicas aqui para ajudar a nortear o trabalho. E a outra folha, um rascunho que eu vou apresentar hoje aqui, que é uma escala de autodesassédio da consciência. Uma tentativa de fazer isso, né? Acho que coloquei como rascunho aqui para ficar bem claro que é um processo em construção e é uma primeira versão, tá? 2017 aqui, mas é 2018, tá, gente? Então, eu estou apresentando pela primeira vez esse quadro aqui nessa tertúlia matinal. E aí isso está sujeito a, né, assim, chuvas e trovoadas, amadurecimentos, né, revisões. A gente pode debater sobre isso hoje. Eu vou explicar o intuito dessa tabela, dessa escala hoje. Eu estou vendo aqui que nossa turma é veterana, portanto, acho que dispensa ficar falando uma introdução sobre a questão da desperticidade, porque aqui acho que todos já conhecem o básico sobre desperticidade, não é isso? Mais uma questão que eu lembrei aqui agora é o seguinte: para quem tiver interesse em aprofundar sobre esse tema, tem muito material na internet disponível, tem a tertúlia sobre despertometria que foi feita em 2013, está disponível na internet, é só procurar no YouTube, no Google. O verbete também, tem um artigo da revista Glasnost completo, que está disponível também na internet, sobre o tema despertometria. Enfim, tem muito material sobre isso e os derivados desse tema aqui, né? Tem outros temas que se não me engano, travões da autodesperticidade, que já foi apresentado aqui nessa tertúlia matinal, tríade da autodesperticidade, assim vai, né? Foram vários temas, técnicas de autodesassédio, então são todas derivações aqui desse tema e que se transformaram em verbetes que foram apresentados no passado e está tudo à disposição na internet para quem quiser acessar as aulas e os materiais escritos também, tá? Eu vou fazer então, a gente pode dividir mais ou menos aqui a nossa apresentação em duas partes. Eu vou tentar em meia hora fazer uma apresentação bem geral sobre alguns conceitos que eu gostaria de fixar aqui para o nosso debate e depois desse tempo a gente pode fazer um debate aqui, né, colocar as questões e, enfim, debater o tema em si, ok? Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a discussão, sim, é isso. Bom, primeira coisa é só falar um rápido histórico, né, sobre a questão da desperticidade, principalmente do ponto de vista conceitual. Tá? Eu acho que é importante ter fixado esses aspectos para a gente poder discutir isso. Esse conceito da desperticidade, nos 700 experimentos da Conscienciologia, que foi lançado em 1994, foi o conceito que foi trabalhado por muito tempo nos cursos da Conscienciologia, né, que é o conceito que é apresentado aqui, né? O ser desperto é a consciência desassediada, permanente, total, capaz de servir de isca intra e extrafísica, assistencial, lúcida, na condição de epicom, mantendo um ofiex através da prática diária da TENEPS ou tarefa energética pessoal e assistencial. Esse foi o conceito que se trabalhou por muito tempo em sala de aula, que a gente tinha como referência, que era a questão da desperticidade, de consolidação de um processo longo de 20 anos sem a questão do assédio, né? Esse é o referencial que foi trabalhado por muito tempo. Depois aqui tem uma outra definição que foi apresentada na Enciclopédia da Conscienciologia, que vai pela mesma linha e que ela simplesmente, vamos dizer assim, detalha um pouco mais essa definição dos 700 experimentos. Essa definição foi apresentada em 2006, tá? E aí, basicamente, a diferença que a gente tem aqui de definições apresentadas pelo professor Valdo Vieira é aqui o que está em amarelo, tá? Ou seja, aqui não muda muito a definição, a não ser o aprofundamento e a descrição de alguns detalhes, né? Então, a questão do desperto é o ser intrafísico ou ser humano, isso não tinha na definição dos 700,
homem ou mulher, ele também acrescenta isso, e um outro fator que ele coloca aqui, plenamente autoconsciente da própria qualidade de desperticidade dentro das tarefas da megafraternidade e as consciências, né? E aí depois segue basicamente a mesma coisa, mas enfim, há uma ampliação de alguns detalhes em relação à definição. E aí então a gente tem esse conceito, né, que é apresentado na Enciclopédia da Conscienciologia. E, finalmente, tem um fato histórico que acontece durante uma qualificação de ECP2, que ocorre em 15 de dezembro de 2011, se não me engano, onde o professor Valdo ele apresenta pela primeira vez uma proposta em que ele traz como sugestão dos amparadores em lançar um desafio para atingir a desperticidade em 3 anos. Né? Isso, na época, foi um choque muito grande, porque como assim, né, em 3 anos, atingir a desperticidade, né, e aí aquele conceito que nós tínhamos da desperticidade com um processo top, né, porque a definição, como foi apresentada aqui, é o epicom, lúcido, eufexista, né, um processo nesse sentido. Então esse foi um choque de paradigmas que teve no começo com relação a esses conceitos, mas eu não vejo isso como uma mudança de conceitos. Na verdade, o que a gente, né, depois estudando um pouco mais o assunto, debatendo, a impressão, pelo menos que me passa, com relação a essa proposta do professor Valdo Vieira, é que existe hoje uma possibilidade de nós entendermos a desperticidade como um processo de gradação, de qualificação dessa desperticidade. Então, essa definição apresentada nos 700 experimentos, na enciclopédia, ela é um referencial, provavelmente o top, e existem possibilidades da pessoa que é o desperto, por exemplo, iniciante, que está começando o processo, que ainda tem muito a caminhar. Assim como muitas áreas profissionais, por exemplo, vamos supor, sei lá, vamos pegar dentro da área médica, tem um profissional que às vezes é o veterano, é o cidadão que é referência na área de, sei lá, cardiologia, alguma coisa assim. Tem livros publicados, tem teses publicadas, tem PhD, quer dizer, aquela pessoa é a referência naquela área. E tem o recém-formado em medicina, que ainda precisa caminhar muitas coisas, né, amadurecer, continuar estudando, mas existe uma diferença entre o recém-formado e a pessoa que é referência numa área específica, às vezes nacional, mundial. E com a desperticidade, a gente pode dizer que a gente pode ter como parâmetro a mesma coisa, não é que o conceito de desperticidade mudou. Essa definição, que está nos 700 experimentos, na própria enciclopédia, ela continua sendo um referencial para todos nós. A questão é que esse desafio dos 3 anos da desperticidade parece ser algo no sentido da gente pensar na praticidade disso, porque, vamos ser bem francos, grande parte de nós, da comunidade, pensava na desperticidade como uma coisa muito, muito, muito distante. E na hora que ele coloca esse desafio para 3 anos, então, poxa, peraí, então quer dizer que se eu me organizar, quer dizer que se eu mexer na minha vida e conseguir ajustar as minhas prioridades para isso, eu posso atingir em 3 anos a desperticidade? Isso levou muita gente na época a pensar assim, a entrar em parafuso com seus conceitos e paradigmas, né? Porque, poxa, como assim? Está tão perto assim de mim essa realidade? Né? Mesmo que seja um processo iniciante, é algo muito sério para se pensar. Então, pelo menos esse é o meu entendimento que eu tenho, mas acho que a gente pode discutir sobre isso. E, então, esse mega desafio iniciou aí em 2011, e acho que foi principalmente a partir de 2013, me corrijam se eu estiver errado, o professor Valdo começou, além de insistir com essa questão do desafio, né, e aí, cadê os despertos? Ele começou a apontar algumas pessoas como possíveis despertos na nossa comunidade. Tá? Então, isso ainda foi uma outra crise que gerou, porque, assim, como assim essa pessoa que está ao meu lado, que convive comigo, que tem esses trafares, que tem esses trafores, mas que está no patamar bem parecido comigo, já pode ser apontado como desperto, né? E alguns fazendo a assunção dessa condição. Então, esse ponto ele é bem interessante para a gente trabalhar com o conceito de como a questão da desperticidade foi apresentada por muito tempo e começou a ser trabalhada até os dias atuais, né? Ampliada. A partir deixa eu só ver aqui, isso. Então, nós temos também um outro
ponto importante com relação à dispersividade, que é o dicionário de argumentos da Conscienciologia, onde tem vários ali capítulos em que o professor Valdo Vieira detalha um pouco mais em diversas partes sobre a questão da dispersividade em 3 anos, diretamente ou indiretamente. Então, para quem tiver interesse, vale a pena ver o dicionário, que é aquele amarelo, né, o livrão amarelo que está aqui, o tratado. Esse, então, tem vários ali capítulos que são bem importantes e que a gente pode até citar aqui, né? Eu selecionei aqui algumas partes do léxico de Ortopensatas, sobre alguns aspectos que podem ser, vamos dizer assim, mais óbvios e menos óbvios, né, sobre a dispersividade. Então, a gente tem aqui uma das questões. O ser desperto não encontra travas às manifestações de suas ECs, energias conscienciais. Ok, isso parece algo que já é bem assim, com as definições todas com relação à dispersividade, né? Ou seja, o ser desperto ele tem que ter confiança no teu processo, no processo pessoal das energias. Outra frase aqui que foi encontrada no léxico, que já é um pouco assim, não seria dentro daquele padrão mais das primeiras definições, quanto mais intelectual a consciência intermissivista, maior a sua propensão à condição de autodisperticidade. Mas espera aí, a disperticidade não é um processo de autodesassédio, não envolve energia, não envolve desassédio, então não é questão só parapsíquica, né? Aqui é um elemento, né? Poderiam ser vários aqui, mas chama a atenção disso porque a questão da autodesperticidade passa por vários pontos, inclusive um dos mais sérios, talvez o mais sério, seja a própria questão da autopensenidade, né? Então, nesse sentido, aqui eu entendo o conceito intelectual não como aquela pessoa que apenas lê muitos livros, tem muito conhecimento, mas aquela pessoa que consegue ter uma autopensenidade mais assim linear, mais equilibrada, né? Porque tem intelectuais que são aqueles sabedores de conhecimento que são pessoas que não têm um nível intelectual para o autodiscernimento, né? Para a questão de um equilíbrio mais íntimo. São pessoas que, na verdade, não têm intelectualidade. São pessoas que têm conhecimento, que são boas numa área dentro da intelectualidade, mas não que elas dominem necessariamente a intelectualidade. E aqui a gente mostra bem esse conceito da intelectualidade em relação à autodesperticidade, que é muito sério, que é desenvolver um aspecto, né? Quando o professor Valdo trazia os exemplos, né? Por exemplo, as questões dos despertos, que seriam mais assim inconscientes ou aqueles mais assim rústicos, né? O Manuelzinho, né? Que foi até feita uma visitação ali na cidade para as pessoas conhecerem, né? Na época daquela itinerância ou aquele passeio lá para Uberaba. Então, muitos relatavam que justamente era uma pessoa mais simples, uma pessoa que não tinha intelectualidade, né? Então, esse processo, mas a intelectualidade nesse caso, podemos dizer o seguinte, o processo da autopensenidade daquela consciência também é uma coisa que tem que ser levada em consideração nesse processo intelectual. Claro que se ele tivesse desenvolvido a intelectualidade do ponto de vista que a gente entende também, né, de mais conhecimento, poderia ter ajudado mais. Mas é um aspecto para a gente pensar que são elementos aqui para ampliar o nosso entendimento com relação à autodesperticidade. Outra questão que é colocada aqui pelo professor Valdo no léxico, o essencial não é só alcançar a autodesperticidade em 3 anos de autoesforços, mas dominar a qualificação da assistência na aplicação dos talentos pessoais. Eu penso que essa é uma questão, a gente falando aqui da questão da dispersividade, não extrapolando aqui o mundo, o cosmos, né, mas falando da nossa realidade aqui enquanto Conscienciologia, a nossa comunidade, é muito importante lembrar sempre disso. A dispersividade, ela não pode ser e não é um processo teórico, ela tem que ser apresentada em termos práticos, né? A dispersividade não é um processo meramente subjetivo, em que ela vai sentir isso com os amparadores, em que ela vai chegar à conclusão subjetivamente disso. É um processo que precisa ser visto na parte prática, onde essa dispersividade está sendo aplicada, né? Então, aí o processo da assistência, ela é importante para ser até um elemento de mensuração nesse sentido. Vamos em frente.
Aqui são alguns aspectos que aí já estou colocando alguns pontos para a gente entrar aqui para a discussão, que eu gostaria de enfatizar, que é o seguinte: a autodesperticidade, tá? Essa é uma visão que eu quero apresentar aqui para vocês, não tem grandes novidades, mas eu quero enfatizar alguns aspectos. A autodesperticidade está baseada em fatos e para fatos. Esse é um ponto que parece ser muito óbvio e básico, mas não é. A gente tem observado, às vezes, que há uma forçação de barra com o processo da desperticidade, no sentido de que isso tem que ser visto na prática. O que está acontecendo? Qual o resultado dessa desperticidade? Por que você quer se considerar um ser desperto? Qual a sua intenção? O que você manifesta de prático com essa desperticidade que você está buscando ou está atingindo? Onde ela se manifesta efetivamente? Então, isso tem que ser visto do ponto de vista tanto quanto aos fatos, ou seja, qual o resultado disso, quanto do ponto de vista de para-fatos. Uma questão para a gente pensar, por exemplo, como é que está a TENEPS da pessoa? Né? Então, a questão da TENEPS é um ponto que a gente colocou aqui mais para frente, podemos discutir. O crescendo da TENEPS é um indicador para a pessoa avaliar se ela está caminhando para a questão da desperticidade ou não. Na medida em que se a pessoa ela tem uma condição de mais estofo energético, mais possibilidade de ampliar esse trabalho, a TENEPS, consequentemente, pode ser um reflexo para avaliar isso. Outro ponto, a autodesperticidade está alicerçada em resultados evolutivos e assistenciais. São esses fatos e para-fatos. Então, qual é o resultado evolutivo disso? Qual é o resultado assistencial disso? Não adianta nada, e isso não interessa o mundo, o cosmos, mas vamos falar da nossa realidade aqui enquanto Conscienciologia. Né? Nós todos aqui estamos, cada um em sua instituição, a maioria, né, voluntários da Conscienciologia. Então, qual é a aplicação prática disso? Qual é o saldo assistencial evolutivo desta desperticidade? Ou o que eu estou aproveitando de oportunidades no trabalho assistencial, de voluntariado, de docência, TENEPS, para desenvolver a desperticidade? Alguns aspectos aqui, né? A autodesperticidade diverge tanto da humildade cínica, do temperamento religioso, quanto do narcisismo. Então, às vezes, são dois extremos que a gente vê, e a desperticidade, ela caminha para uma condição que não é uma coisa nem outra, né? Por um lado, a gente vê que existe uma certa condição de um temperamento religioso, da pessoa, às vezes, não querer mostrar aquilo que ela é. Então, até certo ponto, chega a ser uma humildade cínica na medida em que a pessoa se coloca para baixo para fazer um nivelamento e ficar fazendo médio. Até certo ponto, a gente deve mostrar aquilo que a gente é. Né? Por outro lado, não é uma condição de narcisismo, que é um outro problema, um outro extremo também que acontece. Né? A pessoa narcisista é a pessoa que se ama, que se acha o máximo, e aí, nesse sentido, também não é uma postura compatível com a questão da desperticidade, na medida que o ser desperto ele tem que também reconhecer, ele tem que ter uma autocrítica mínima, até para poder fazer uma condição de desassédio maior. Né? Isso eu vou falar um pouco mais para frente, que tem aqui, mas uma das coisas que às vezes pega na questão do assédio é o seguinte: vamos observar algumas situações. Como que nós lidamos com críticas? Então, a pessoa, às vezes, ou todos nós, vamos colocar assim, né, escuta uma heterocrítica e ela nunca pensou aquilo, ou evita alguns aspectos, e aquilo desestrutura a pessoa. Nós temos que chegar a um ponto, e aí isso envolve a questão de autoconscienciometria, né, de conhecer quem nós realmente somos, em que nada mais surpreende a gente. A gente tem a noção dos nossos traços, e esses traços, a gente tem noção de quais são os traços que nós temos que precisamos desenvolver. A gente não precisa ser perfeito para ser desperto, não é isso? Desperticidade não é perfeição, mas a pessoa ela tem que ter ciência dos traços que ela tem deficientes e o que ela está fazendo com isso. Ela está amadurecendo com isso? Ela está caminhando com isso? Quando a Consim se torna desperta, interassistencial,
tem maiores contatos com assediadores dos quais fugia antes. Essa é uma adaptação que eu fiz em algumas frases, né, mas que é bem interessante, que é o seguinte: a questão em alguns capítulos do DAC que é colocado a consciência, ela tende muitas vezes, quando ela lida com o assédio e ela não está ainda estruturada, a evitar certas coisas, a fugir desse assédio, a recuar muitas vezes diante de um trabalho. Então, quantas situações que às vezes a gente vê uma pessoa ótima, fora de série, ela é muito boa no trabalho, mas às vezes em função da pressão do próprio trabalho, a pessoa recua com medo da pressão e do assédio, né? Ela evita determinadas situações que colocam ela num nível de estresse maior em função da pressão que ela sente, né? E a desperticidade, o que a gente começa a observar a pessoa ela começa a ter uma maior condição de enfrentar esse assédio, né? Mesmo que ela não seja perfeita, mas ela pelo menos ela vai enfrentar para que o trabalho assistencial possa continuar sendo feito. Vamos lá. Aqui são algumas frases também que eu selecionei. Deixa eu passar aqui. Isso. Aqui é do frase do dicionário, do DAC, tá? Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Se você errou, procure consertar imediatamente o equívoco a fim de não perder o tracking. A pessoa que age assim rapidamente se torna desperto, evoluciólogo e serenão. Evolui mais depressa. Esse é um outro ponto também que merece aqui a gente discutir, se for de interesse de vocês. Como que a gente lida com os nossos erros? Muitas vezes esse não saber lidar com os erros, com os defeitos, os trafares, é pior do que o próprio problema em si. Porque fica uma condição, às vezes, de autoflagelo, de autoculpa, que não leva a lugar nenhum. E a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. E aí, nesse sentido, essa frase, para mim, é uma das mais impactantes, porque a gente tem que ter essa noção de que desperticidade não é perfeição, não é perfeccionismo. Mas, evidentemente, existe uma base que fundamenta essa condição de desassédio permanente total. Agora, você errou, você fez alguma M, você pisou na jaca, fez alguma coisa, procura consertar imediatamente esse equívoco, faça alguma coisa, se mexa, né? E essa é uma coisa muito séria, porque às vezes um erro, um processo, um problema, a pessoa fica naquilo e às vezes pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser uma década, pode ser uma vida, né? Pode ser um tempo que for, até mais tempo que isso. E aí, essa questão aqui parece ser um ponto muito sério para o nosso tema de hoje, que é a despertometria. Outro ponto aqui, que é sempre um aspecto para se pensar na questão de autodesassedialidade, também do DAC, do professor Valdo, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, para se fazer um bom assédio, deve-se carregar na emoção mais frágil da pessoa. Esse é o raciocínio do assediador. Ok? Então vamos pensar todos, do ponto de vista prático, que uma situação que predispõe a mexer na questão da emoção mais frágil da pessoa. Observem que o processo para ter o assédio ali junto é muito provável. Tá? Autoassédio, heteroassédio. E é assim que esse mecanismo, porque, gente, vamos falar bem franco, né? A pessoa começa a fazer assistência, começa a se mexer, está com toda a corda, né, com assistência. O que vai começar a acontecer? Ela vai começar a ter mais visibilidade multidimensional. A turma do nosso passado vai chegar e vai falar: ah, mas é o fulano, ah, mas eu conheço essa peça. Uhum. Desperto? Sei. Uhum. Ok. Uhum. Vamos pegar esse pontinho aqui para ver como que ele reage? Então, esse ponto é muito sério para a gente pensar. Né? E aí, sem dúvida, eu acho que os assediadores são grandes professores nossos, porque nos conhecem muito bem e sabem quais são os pontos que nós precisamos melhorar. Se a gente encarar dessa maneira, a gente tem como caminhar mais rápido para assistir essa turma, assistir a nós mesmos e caminhar para a condição da desperticidade. Tá? Então, esse é um ponto para a gente pensar aí com relação a esses pontos.
Teve uma frase uma vez que eu achei bem interessante, foi na época que estava dando umas dessas questões aí da CPI, alguma coisa aí de denúncia, Lava Jato, né? Tava um rolo danado, e aí começou as questões das denúncias, né? E das, se fugiu o nome agora, que é aquele termo lá, delação premiada, exatamente. E aí um certo político falou uma frase bem interessante: os nossos piores inimigos podem ser os nossos maiores amigos do passado. E às vezes você de dor que está hoje nos cutucando foi um grande amigo nosso do passado, por isso que ele conhece tanto a gente. E as desavenças, os conflitos, eles acontecem, né? Então é aquilo que a literatura gosta de falar muito de amor e ódio, né? Relação de amor e ódio. E a vida funciona dessa maneira. Aqui eu pensei também, essa semana aqui eu procurei levantar várias coisas, e me chamou a atenção uma frase do professor Valdo, que eu pensei num verbete, ele falando, tá? Então eu transcrevi aqui o que ele falou. E a pergunta foi mais ou menos assim: como se tornar um ser desperto? Aí ele coloca: fazer assistência, ter cosmoética, não pensar mal dos outros, se dedicar inteiramente ao processo da interassistencialidade com lucidez. Enfim, acabar com o egão pensando nos outros. Insista, a tendência na assistência é ampliar e os conflitos diminuírem. Esse ponto é muito sério, porque eu concordo, assino embaixo com essa questão de que a desperticidade, especialmente no nosso caso aqui, pensando em conscienciologia, ela tem que ser pensada, atrelada à condição da assistência. O que estamos desenvolvendo em termos de assistência. E cada um aqui tem uma especialidade assistencial, né? Então não dá para ficar se comparando uns aos outros aqui. Ninguém deve ficar aqui comparando o resultado assistencial que eu tenho com o de vocês e vice-versa. Eu acho que cada um aqui tem que ver qual é o nicho assistencial que a pessoa pode desenvolver com o conhecimento que ela tem. Isso a pessoa vai vendo com o tempo, né? Arregaçando as mangas mesmo. Vamos ver aqui. Esse é um outro ponto aqui, que é do dicionário, do DAC, que é o seguinte: o autodesassédio precisa se desenvolver sem ingenuidade. Há a pessoa que às vezes tem medo de certas coisas sem motivo racional. Isto trava ela. O intermissivista chega aqui e começa a trabalhar com toda a motivação. Vêm os assediadores do passado e começam a fazer pressão. Aí ele esmorece. Ele queria algo bem suave, sem muito esforço, e isso é um erro, uma ingenuidade. Onde há assédio, não pode haver ingenuidade. Se uma pessoa é bobinha, inexperiente, está fixando o problema, ou seja, o assédio. Então veja, isso acontece muito ainda, a gente observa pelos processos assim do nosso dia a dia, na nossa comunidade. A gente não pode mais reclamar de certos problemas e certos desafios que a gente tem pela frente, porque isso pode nos ajudar a amadurecer muito. E muitas vezes, né, eu até me coloco isso em muitas fases da minha vida, eu tinha às vezes essa tendência, mas acho que com o passar do tempo eu procurei pensar e encarar de outra maneira isso. Os desafios da vida nos ajudam a nos fortalecer. E muitas vezes a pessoa, quando ela encara algo que está aparentemente acima da capacidade dela, e ela fica às vezes exausta, aquilo exige muito da capacidade energética dela, de desassimilação, de processo de foco, de abrir mão de certas coisas da própria rotina pessoal, a pessoa tende a, não dá mais para mim, chega, né? E aí eu vejo que isso se enquadra nesse ponto que o professor Valdo menciona aqui, que é a pessoa, ela quer chegar à desperticidade com uma coisa bem suave, sem fazer muito esforço, sabe, assim, chegando no ritmo dela, numa boa. E isso a gente observa, pelo menos na minha experiência, tá? A gente pode debater aqui, com a desperticidade é algo assim que não é difícil acontecer, né? Ela vai ter que se superar em algumas coisas, botar mais energia daquilo que ela está acostumado,
para ela poder crescer, para ela poder mudar de patamar. Né? Deixa a vida me levar, né? Vai cada um em seu ritmo. Esse é um processo que não combina muito com a desperticidade. Essa é uma visão que eu tenho em relação a isso. Então, e outra coisa, eu acho que aparentemente é uma coisa que às vezes pode ser algo assim, que a pessoa, né, parece uma coisa meio masoquista, né? Mas não é, porque depois que ela passa um gargalo, aquilo é algo que traz um nível de satisfação íntima e uma condição de maior equilíbrio para ela que vai ser muito melhor, ela vai ser muito mais produtiva, muito mais feliz do que se ela fica numa condição de uma zona de conforto. Tudo é uma questão de passar gargalos. A gente tem gargalos na vida e a gente tem que saber encarar isso de uma forma positiva. Não é fácil, né, gente? Eu sei que são coisas assim difíceis, né, que a gente está colocando aqui, mas, enfim, é para isso que serve esse debate. Eu acho que a gente tem que, né, debater aqui agora casos práticos, situações práticas. E, enfim, eu acho que a desperticidade ela é um desafio. Não adianta botar um processo assim com panos quentes, porque para atingir essa condição, e aí acho que todos nós estamos no mesmo barco, porque quem está assumindo também precisa consolidar, ampliar essa condição. E aquela pessoa que está, sei lá, como tenepsista, tem isso como meta, desperticidade, OFIEX, é pensar que esses desafios estão aí, né? E vai exigir de nós alto esforço. E por último aqui, para a gente iniciar o debate, eu queria só ressaltar aqui essa proposta para a gente pensar um pouco mais, que aqui não vai dar para ver, mas tem a tabela com vocês aí, tá? Que é esse rascunho, tá, gente? Ele não tem uma pretensão de ser algo definitivo. Ele é um rascunho, então é uma ideia que foi organizada para ser amadurecida, mas é uma escala de autodesassédio da consciência com base em alguns aspectos. A primeira coisa aqui, para a gente ver, é o crescendo com relação a alguns referenciais. Então, essa folha que está ali em cima, tá? Para quem quiser, ela vai do assediado crônico ao ser desperto. Ou seja, assediado crônico numa coluna, isca inconsciente outra coluna, tenepsista veterano e ser desperto. É um crescendo que vai de aspectos aqui para a gente pensar. Pode ampliar essa questão com outros itens, outras personalidades ou outros perfis, mas aqui para a gente pensar em algumas questões práticas do perfil de cada um. E é muito provável que a gente vá se identificar aqui com vários tipos aqui, do assediado crônico ao ser desperto. Mas o que a gente tem que começar a observar e ver é o que predomina em cada um desses elementos aqui. Tá? Vamos pegar um exemplo, a gente pode discutir aqui depois, mas a gente pode ver. Então, o assediado crônico, ele pode ser desde o mega assediador a concener, a possessa, né? Então, o assediado, do ponto de vista de vítima, ao ponto de vista de algoz, tá? Aí aqui vamos colocar do ponto de vista de autoassediologia, que é o primeiro item. O gosto pelo patológico. Então, há o processo da pessoa estar imersa e ela se sente bem com a condição da patologia, seja qual ela for, né? Seja algumas dessas que nós estamos colocando aqui, né? Uma outra condição aqui, seguinte, a da isca inconsciente. A isca inconsciente já é um pouco mais sensível ao processo parapsíquico. E aí a gente observa muitas vezes que a tendência de uma isca inconsciente, ela, embora seja mais aberta e já faça até algum nível de assistência, ela ainda tem uma predominância de uma certa repulsa ao patológico. É mais ou menos como um ex-fumante, né? Então a pessoa está saindo de uma transição para ir para uma condição de mais abertismo e aquilo ainda incomoda a pessoa. Aquele padrão de energias mais patológicas, mais doentias, e como a pessoa está mais aberta, mais predisposta à assistência, aquilo causa incômodo à pessoa. Aí a gente começa a ver a situação, né? Em sala de aula, na nossa experiência da Conscienciologia, muitas vezes é a pessoa que dorme, trabalha das práticas energéticas, é a pessoa que sente aquele incômodo maior numa determinada situação que exige mais desassédio, né? Um outro nível são exemplos, tá? Pode ter muitos mais outros tipos.
Tenepsista veterano, evitação ou sensibilidade ao patológico. Então, aqui nesse processo, o que acontece? O tenepsista veterano, né, de uma certa forma, ele vai evitar o patológico, ele não vai gostar daquilo. Por outro lado, se ele precisar fazer assistência, ele já está mais gabaritado para entrar naquele processo e vai ainda existir um nível de sensibilidade maior, porque ele não é desperto. Né? Então, evidentemente, vai dar dor de barriga, vai dar algum incômodo, vai dar uma dor de cabeça, porque há um desenvolvimento natural do processo. E o ser desperto entra na condição aqui, por exemplo, do automitridatismo, ou seja, há uma condição que aquilo, em relação ao autoassédio das pessoas e a condição patológica, aquilo já não afeta mais a pessoa. Então, há uma condição de uma maior predisposição para fazer a assistência sem se abalar, sem receber tantos efeitos negativos daquilo. Né? Aí a ideia dessa escala é a gente ter assim, uma noção visual e de alguns aspectos relativos a cada um desses elementos, para que a gente possa ver. E provavelmente, como eu falei, gente, nós vamos nos reconhecer aqui em vários pontos. Porém, o que a gente tem que observar é qual é a predominância nossa nesse momento evolutivo. Onde nós estamos neste momento evolutivo. Poderia ser um item aqui referente à própria despertometria, porque aqui a pessoa consegue se posicionar em relação a alguns traços. E a própria lista que nós trouxemos aqui também, né? Nós trouxemos uma lista de 44 itens, que são questões para a pessoa se fazer e se avaliar quanto à autodesperticidade. Isso é o começo, dá para ampliar muito mais, dá para fazer mais questões, tem o próprio conscienciograma, mas o conscienciograma, o objetivo dele é avaliar a consciência de forma integral. E aqui o objetivo é avaliar o nível da desperticidade da pessoa. Tá? Enfim, falei muito rápido, gente, vocês me perdoem aí, eu engatei e fui falando, mas justamente para dar um espaço para a gente poder apresentar o essencial aqui, tá? Da nossa conversa e para que a gente possa, então, agora fazer o nosso debate, ok? Agradeço aí vocês e o que eu tinha para falar aqui de essencial eu já falei, então a gente está livre aqui agora para debatermos. Alexandre, eu queria que você falasse de dois temas. Um é a questão da desperticidade em 3 anos, que foi falada naquele contexto do SCP-2, dezembro de 2011. O Valdo falou para aquele público, né, veterano, estou aqui com uma veterana do lado, a Patrícia, que era para aquele pessoal, obviamente estendendo para aqueles tenepsistas veteranos e voluntários veteranos. Eu entendi dessa forma, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a questão, você passou um slide ali, eu não estou lembrando qual, eu acho que foi um que você fala de uma tertúlia de 2010, que é a questão de não pensar mal do outro, né? Porque eu percebo que há equívocos entre você perceber a realidade do outro e elaborar uma crítica e o pensar mal. E essa nuance é muito sensível, né? Às vezes a gente, com um pensene, a gente sente tanto do outro e sente também quando a gente carrega no pensene, porque reverbera no outro e você já sente na hora. Queria que você falasse sobre isso, porque eu acho extremamente complicado essa questão de não pensar mal e a questão da heterocrítica exacerbada e o que podemos fazer para evitar. Porque é inevitável num grupo gigante como o nosso, com pessoas de tudo que é tipo de profissão e etnias. Nós somos uma comunidade multicultural, né? E holobiográfica também. E estamos aqui para fazer recomposições. Então, fica mais complexo ainda do que no nosso trabalho, na nossa família. Eu queria que você aprofundasse sobre isso. Eu vou puxar mais do ponto de vista pessoal, né, para que a gente possa fazer reflexões e autocríticas, né? E avaliando também a minha experiência. Eu vejo que isso faz parte do trabalho, tá? Eu acho que viver em comunidade, viver em grupo, viver em família, viver em sociedade é um exercício de saber lidar com isso, tá? Então eu acho que essas questões, eu acho que no caso específico do nosso trabalho, a gente tem uma
possibilidade de uma glasnost maior, de poder falar, se posicionar mais em diversas situações. Tá? Eu acho que às vezes pode acontecer alguns erros de interpretação nesse sentido. Muitas vezes a pessoa ela caminha para uma condição de achar que qualquer crítica que ela possa fazer ou receber é um processo de assédio, e é um erro isso. Então, a pessoa, para caminhar para a desperticidade, ela não deve evitar críticas, tanto de receber quanto de fazer. Ela deve, assim, aproveitar as críticas que chegam para ela e deve avaliar cada vez mais qual é o nível das críticas que ela faz para os outros. Tá? Então, esse ponto eu vejo que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que avaliar, porque há uma tendência, muitas vezes, da pessoa achar que ela caminhar para a desperticidade, para uma condição de equilíbrio maior, é ela não falar o que ela pensa, ela não se posicionar. Mas um efeito contrário que pode acontecer disso é a intoxicação. Porque a pessoa, ela não é a questão do passivo-agressivo, né? Então, a pessoa não fala o que ela pensa, a pessoa não se posiciona, ela não aponta aquilo que ela está vendo que está de errado. O que vai acontecer? Ela tende a se intoxicar mais pensenicamente, porque ela vai continuar com aqueles pensamentos e ela vai se assediar com isso. Então, é uma pseudo-desperticidade, uma pseudo-harmonia, etc. Né? Agora, evidentemente, que quando ela se posiciona e ela aponta alguma coisa, os outros também vão se sentir no direito de apontar para ela algumas coisas. E aí é que começa a acontecer os problemas. Porque aí a pessoa, muitas vezes, ela tem dificuldade de lidar com isso. Ninguém é obrigado a concordar um com o outro, né? Mas esse processo de saber fazer crítica e saber lidar com as críticas recebidas é um dos desafios mais sérios que a gente tem de saber viver em grupo, seja a nossa comunidade aqui, seja a família, seja a sociedade, a profissão, onde quer que esteja. Tá? A gente passou aí alguns anos, né, bem acostumados, poderia dizer assim, não acostumados, mas bem acostumados com o Valdo. Sim. Mas já era característica de toda a espécie. Sim. É a pilha, né? Chegou. Então, Alexandre, queria que você falasse também, né? Você ficou muito tempo também aqui, do lado do Valdo e tudo. A gente, então, estava acostumado a receber, muito bem acostumado, não mal acostumado, a receber heterocríticas, inclusive de vidas passadas, e nós recebíamos, né? Todos nós, pelo menos, eu acho que recebíamos muito bem e temos muita gratidão, pelo menos é assim que eu percebo. E, no entanto, agora, nos últimos 2 anos e meio, a gente ficou com esse gap e ninguém mais pode falar nada, porque, senão, é visto como agressão. E eu não vejo assim, tá? Eu penso que a crítica, assim como você, penso que ela é muito bem-vinda. E, às vezes, as pessoas acham que a crítica é o pensar mal. É isso que eu queria que você, se você pudesse, adentrasse. Porque pensar mal, para mim, é uma coisa. E criticar de forma construtiva é outra coisa. Sim. A gente viu o Valdo aqui, muitas vezes, batendo na mesa e até gritando. Quem nunca viu isso? Né? No entanto, ele era extremamente homeostático. Se ele estivesse naquela desperticidade dele, só, como diz ele aí, de ficar falando, meus irmãos, isso aqui nunca teria saído da questão de uma seita. Então, assim, a gente tem que focar na ciência e ter o exemplarismo dele, de como ele atuava. Que ele, sim, eu concordo com você, da gradação da desperticidade, ele cansou de falar isso, é o início, aí depois de longos anos é que vai se consolidar. Até aí tudo bem. Mas a questão da criticidade, eu vejo que é um grande problema ainda na cabeça das pessoas, elas não conseguem entender, elas acham que a pessoa está agredindo e está pensando mal, desejando mal. O que a gente tem que ter em mente também é que, assim, uma coisa era o Valdo, em que ele construiu a liderança dele, e todos nós fomos assistidos por ele em algum momento, com situações críticas, né? E essa comunidade foi sendo construída com uma liderança, né, que era muito óbvia. A outra coisa é a situação atual que a gente vive, em que essa liderança ela é mais horizontal. Então, nesse sentido, a gente tem que ter esse entendimento também e saber que a gente não pode... Eu, por exemplo, assim, eu não vou agir como o Valdo, porque o Valdo construiu essa condição.
Então, a gente tem que saber, em certos momentos, o bom tom de saber colocar algumas críticas, de saber o momento de colocar algumas críticas para o momento que nós vivemos, né? Então, nesse sentido, eu acho que também é uma questão de um dos módulos de inteligência ali que existe nos certos experimentos, de inteligência contextual, né? O contexto que nós vivemos é diferente, as coisas estão diferentes. Então, eu acho que é uma questão também que a gente tem que ter essa noção, né? O Valdo era o Valdo porque ele construiu essa condição, né? Eu não posso ter a pretensão de querer agir como o Valdo, porque eu não sou o Valdo. Isso, perfeito, perfeito. Eu estou entendendo, eu estou colocando mais como exemplo para puxar dentro nesse aspecto que você está falando. Exatamente, entende? E aí, essa nova configuração, ela vai ser construída por todos nós. Nós vamos construir essa nova configuração a partir de lideranças mais horizontais. É só no sentido da gente se inspirar e se lembrar, né? Que as pessoas estão equivocadas quanto ao desperto, eu penso. Claro. Fica encolhida, não dá uma opinião, às vezes, com medo de, não, vão falar que eu não sou desperto porque eu estou falando com mais ênfase. A gente percebe isso claramente, qualquer um percebe. Sim. E não é nada disso, né? Sim. Não, sem dúvida. O processo da discordância, né, e da polêmica, ela é muito útil, né? Principalmente quando há pensamentos diferentes. E a nossa comunidade tem que ter pensamentos diferentes, né? Senão nós não estamos caminhando para um processo de ciência, né? Max, vamos lá. Tudo bem, Alexandre? Então, eu vejo que essa parte que você coloca de ter grau de dispersidade me parece bem lógica. Mas o que eu fico pensando, eu já até tinha ouvido você falar sobre isso, tinha refletido e tal, mas eu fico pensando o seguinte: a questão do assédio, o assédio especificamente, ele é uma coisa muito definida. Por exemplo, a pessoa ela tem a condição dela, pode até ter autoassédio, mas quando tem um processo de alguma outra consciência, seja intrafísica ou extrafísica, influenciando a pensenidade, a manifestação dela, isso é um ponto claro, objetivo, é assédio. Isso a gente não discute, perfeito? A minha pergunta para você é o seguinte: nessa sua escala de desperto, né, de níveis de dispersidade, tem algum ponto que você fala assim, isso pode, isso não pode? Ou isso até pode, dependendo do contexto? Isso aí é aquilo que o Valdo fala do tô, né? Que o Valdo falava, eu sou desperto, eu não sou o tô porque o meu trabalho faz com que eu tenha que meter a mão, eu tenho que me sujar em algum ponto e tal, entendeu? Eu queria ver como é que você vê esse ponto aí, esse ponto de corte em relação ao assédio especificamente. Eu estou de acordo com você. Eu acho que assédio é assédio e quanto a isso não dá para relativizar, tá? Talvez possa se colocar em alguns aspectos níveis maiores e menores de assédio, mas não deixa de ser assédio. Agora aqui, deixa eu ver se conseguimos voltar ali para os slides, só para a gente mostrar ali algumas coisas de forma prática. O que acontece? Dentro da... Espera aí que está indo e voltando rápido. Eu acho que está acabando aqui a pilha, bateria. Ele está piscando. Pronto. Olha ali, Max. Então, se você for avaliar alguns aspectos, não é o que a gente viu nos debates que a gente fez aqui, das questões dos casos práticos na própria comunidade nossa, né? Então, por exemplo, a questão de ter uma OFIEX. A gente teve algumas assunções de autodispersidade, mas não teve uma assunção de OFIEX ainda. Então, esse já é o primeiro ponto. O outro ponto aqui, plenamente autoconsciente da própria qualidade da dispersidade. Também não foi o que a gente viu, né? Tanto com os casos fora, o manualzinho, né, os outros casos que são comentados, Pietro Baldi, quanto os casos que foram discutidos aqui dentro, né? Então, isso a gente vê que é o quê? Existe uma gradação, porque para estar nesse nível, a pessoa tem que estar com mais lucidez, com mais maturidade. Lucidez o tempo todo, né? Exatamente. Mas, então, é dessa gradação que eu comento, né? Do ponto de vista de que há um nível mais básico, há um nível, né, assim, que para mim esse é o top, seria o nível top para a gente ter como referência, que são os 20 anos, etc. e tal. Os outros a gente pode dizer que estão iniciando. Não, mas, né? Então, na mesma linha de raciocínio, na tua hipótese, por exemplo, esse desperto iniciante, ele pode ter algum episódio de assédio momentâneo. Por exemplo, ter um afeto de assediador sobre ele. Pode acontecer isso? Não.
Não, é isso que eu falei. Não acontece mais assédio nenhum. Assédio. Por exemplo, o cara se irrita porque foi influenciado por um assediador. Aí ele ficou irritado. Então, Max. Isso não acontece mais. Irritação pode ter várias causas, inclusive orgânicas. Sim, perfeito. Então, aí o que você tem que avaliar é o seguinte: a pessoa se irritou por quê? Quanto tempo? Qual é o processo? Tem assédio nesse? Existem situações que são muito claras nesse sentido. E aí, como foi falado aqui, assédio, até foi falado, o Valdo às vezes gritava com uma pessoa aqui e tudo mais. Mas ele saía daqui e estava tudo bem com ele. E era mais histrionismo do que uma coisa de assédio e de irritação, que as pessoas falavam, nossa, está irritado, Valdo. Não é irritação, às vezes, o processo. Às vezes é uma ênfase que ele estava colocando alguma coisa, tanto que, né, quem convivia mais perto dele, você tinha essa noção, ele estava aqui dando risada, numa boa, saía e tudo mais. Né? Então, essa interpretação também é uma coisa que a gente tem que avaliar com calma. Né? Porque, às vezes, irritação é uma coisa que pode ter uma dor de dente, pode dar irritação. Uma noite mal dormida pode dar irritação. Uma constipação intestinal pode dar irritação. Isso não é assédio, autoassédio. Autoassédio é. Entende? Irritação é autoassédio, do meu ponto de vista. A pessoa saiu do seu equilíbrio emocional, mas é auto. No meu ponto de vista é o seguinte, o negócio da desperticidade mais... A base é o cara ele não sofrer influências externas de assediadores. Mas assim, é porque para mim não ficou muito claro se isso para você é de fato um ponto de corte, vamos dizer assim, dentro da sua análise, entendeu? Max, o que eu vejo é o seguinte, para mim o processo do autoassédio que a gente está falando é algum nível de conflito que a pessoa tem, alguma ideia que a pessoa tem que causa a pessoa um processo de autoassédio que leva ao processo de heteroassédio. Tá? Então, assim, ó, esses exemplos que eu dei, constipação intestinal, dor de dente, se for uma situação pontual nesse sentido, não vai trazer heteroassédio para a pessoa. Então, entende? Então, é nesse sentido que eu até entendo que você deu o nome de autoassédio para isso, mas eu não chamo de autoassédio porque não é um processo com uma causa intraconsciencial, uma causa pensênica, uma causa de conflito. Entende? Então, há um aspecto diferente nesse sentido. Era igual a pegadinha que o Valdo fazia com a gente. Não, gente, o assediador ali me empurrou ali, eu caí de joelho, machuquei, ralei tudo, então eu não sou total. Entende? Mas se você for pegar a risca, então o total, nem o serenão é total. Entende? Porque ele tem ainda traços a serem amadurecidos dentro do conscienciograma, ele não é 100% ainda. Então, se ele não é 100% ainda, ele tem alguma lacuna que possa dizer que ele não é total. Mas aí é uma jogadinha, né? Aquela jogadinha de mestre. Né? Não sou desperto total ainda, porque, olha só, eu caí aqui, olha só, eu tive um câncer na minha cabeça, um negocinho aqui de nada e tal. É uma forma de pensar. Uma outra forma de pensar que a gente possa ver é o seguinte, qual que é a funcionalidade dessa desperticidade da pessoa? Qual que é a causa desse processo de irritabilidade que ela tem? É um traço, uma lacuna que ela tem, ou é um processo de, sei lá, até mesmo uma indignação. Uma pessoa, às vezes, pode ficar irritada por uma indignação, mas aquilo não é um processo de assédio, ela não vai se alterar, ela não vai destratar os outros por causa disso. Mais ou menos, porque, olha só, na hora que você entra num processo emocional, você pode ser carregado com energia de assediador junto. Porque, assim, entendeu? A emoção desequilibrada, ela abre espaço para que os assediadores entrem junto ali. Às vezes, o que eu estou querendo tirar dúvida, assim, nem entrar na discussão teórica, né, entendeu? Sim. O que eu estou querendo entender também mais é assim, ó, por exemplo, às vezes pode acontecer de um contexto, a pessoa desperta, num contexto ela está lá, ela vai, uma situação que a contraria, ela fique irritada, por exemplo, rapidamente, e tem assédio no contexto, dentro da situação. Mas ela não dá vazão, ela não continua com aquilo não entra no processo dela, entende? Mas ela tem aquela primeira reação dentro do negócio. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara se envolver com aquilo, ficar com dor de cabeça e se assediar de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esse ponto, eu acho interessante deixar claro essa condição assim, olha, é imune 100% a influências externas no sentido de se alterar emocionalmente ou se alterar em termos de pensamento ou não, para ser desperto, entende? Essa é então, Max, eu acho que a discussão mais séria para a gente fazer aqui é sobre a funcionalidade disso. Tá? Porque aí, ou a gente pega casos práticos para entender o que aconteceu, ou a gente vai ficar numa discussão teórica aqui.
que eu vejo é o seguinte, e outra coisa também, tá? Uma situação séria. Ah, eu sou desperto, eu não me altero com nada. A pessoa não faz nada também? O que adianta? Então, qual que é a funcionalidade da pessoa? O que ela está fazendo de trabalho assistencial? Que assédio que ela está encarando? Que desassédio que ela está fazendo? Esse é o ponto mais sério que eu vejo, para ver, entende? Monopolizando o debate, né? Eu vejo assim, concordo contigo que a questão da funcionalidade é boa, mas não dá para a gente também abrir mão e falar, o cara está fazendo um monte de coisa e tal, mas no fundo o cara tem assédio, mas então não é desperto, entendeu? Por mais que funcional que o cara esteja, fazendo muita assistência e tal, mas se ele ainda assim se assedia com o negócio, mesmo que seja por 5 minutos, ele é um ótimo assistente, ele é muito bom, ele está ajudando pra caramba, mas não é desperto, porque ele se assedia. Então, Marcos, aí voltando ao ponto inicial que eu coloquei. Autoassédio é autoassédio, assédio é assédio, e aí só o que você tem que avaliar é o processo da causa disso. Uma coisa é um processo de irritabilidade, porque a pessoa ela é mal resolvida em algum ponto especificamente que ela precisa trabalhar e não trabalhou. Existe algum ponto cego ali. Outra coisa é uma dor de dente, é uma noite mal dormida, é um processo que a vida humana ela é complexa, entende? Então, assim, nesse sentido é que a gente está colocando uma diferença entre uma coisa e outra. Mas eu concordo com você. O que eu quero ressaltar não é esse que está trabalhando lá, que está com um pequeno assédio. Eu quero ressaltar o outro que não está fazendo nada e que se considera desassediado. Mas, na verdade, a pessoa não está colocando à prova a desperticidade pessoal. Entende? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu queria só dar um exemplo pragmático aí para a gente poder entender, talvez ilustre um pouco isso. No processo do convívio, a gente faz assimilações, acoplamentos. E nisso, obviamente, nesses acoplamentos, se há o processo de desassédio, há necessidade de um desassédio nesses acoplamentos, seja ele minimamente energético, você vai absorver aquela energia, aquilo vai interferir em você. Agora, claro, naquele momento, você está sob influência assediadora. Então, obviamente, você vai reagir em relação àquela energia, àquela situação, etc. Mas essa reação não necessariamente significa, mesmo que seja uma reação emocional, porque você reage, o seu corpo, tudo, a sua consciência, né, reage frente a qualquer coisa que acontece, não necessariamente aquilo significa que você está assediado com a situação, mas você está naquele momento lidando com aquele assédio. O assédio, no meu modo de ver, ele existe, o autoassédio existe quando este processo do desassédio realizado não foi a contento a ponto da consciência permanecer com aquele problema, convivendo com aquele problema, então ela não faz a desassimilação adequada, não faz o desassédio adequado e aquilo fica dando na cabeça dela. E aí ela fica com o autodesassédio. Mas, para deixar enfático aqui, todos nós, enquanto somos conscientes ainda no processo da feira da evolução, a gente tem um corpo que vai reagir, não tem, isso é inevitável. Da mesma forma que é inevitável a gente avaliar e julgar. É impossível não julgar, assim como é impossível não reagir frente a qualquer coisa que aconteça. Claro que a forma como a gente lida com isso é que vai mudando e vai fazendo com que a gente não fique mais assediado com o nosso. Você quer ver uma outra coisa mais séria que eu lembrei aqui agora, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas... Tem esses dois lados, né? Tem a questão do que a gente define como autoassédio e pensar, aprofundar mais sobre isso. E tem a assunção da nossa capacidade de autodesassedialidade. Por exemplo, vamos pensar aqui agora. Qual é o percentual que cada um aqui se daria de autodesperticidade hoje? Então vamos dar uns 3 segundos para cada um pensar aí. De 0 a 100, você se daria quanto? Aí agora vamos pensar o seguinte. Nós temos a referência ali da escala evolutiva, o serenão. Vamos dizer que essa escala, então, nós temos o pré-serenão vulgar, 25%, tenepsista iniciante, 25%, desperto, 50%. Vamos mudar essa escala para o desperto. Então, vamos colocar uma escala diferente, vamos colocar o ser desperto como o referencial dessa escala. Pode ser esse orfexista aí mesmo, tá? Esse que é o mais lúcido, top, né? Esse que é o da definição clássica.
Muito bem, se o ser desperto nessa escala ele é 100%, então significa que os outros ali, nós vamos colocar então ali, o tenepsista, ele é 50%. O epicom, ele é 70%. Se a maioria aqui já está mais que uma condição de uma consim pré-vulgar, né, já está mais do que isso, já está fazendo força, já está fazendo assistência, quer dizer, já está um passo adiante disso, não seria lógico a gente dizer que numa escala de desperticidade, todo mundo aqui tem mais que 50% de autodesperticidade? O que vocês acham disso? Eu penso dessa forma. Agora veja, o que nós estamos fazendo com isso? Entende, Max? Acho que esse é o ponto mais sério. Acho que a questão ela é extremamente pertinente a gente pensar nisso, a gente não relativizar as coisas com relação ao assédio, e eu estou de acordo com isso. Agora, tem um outro lado também, que é a assunção. A gente tem que assumir o que nós temos de desperticidade. E às vezes nós vamos ter gente aqui com 60, com 70, com 80. E o que vai mostrar isso é o trabalho que ela está fazendo. Entende? Qual que é o trabalho que você está fazendo? O que mostra isso na prática? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que vocês têm aqui mais que 50%, numa escala de desperticidade, que o ser desperto é a referência, vocês têm mais que 50% de desperticidade? Mais que 50% de desperticidade é uma coisa razoável, faz a gente pensar. Ou seja, faz a gente pensar o seguinte, poxa, eu posso me esforçar para chegar mais a essa condição. Eu estou usando só a matemática usada ali pelo professor Valdo da escala evolutiva, uma questão de mudar a referência. Se a gente tem como referência a desperticidade, o pré-serenão vulgar, ele tem ali seus 50%. Logo, um tenepsista, um voluntário, uma pessoa que está atuante aí, tem mais que 50%. É uma coisa para pensar. Eu não sei quem está na vez, desculpa. Acho que vamos... Ah, tá. Não? Agora sabe. Foi. Parece que essa discussão é porque eu sempre tive uma certa dificuldade de entender essa questão da escala evolutiva com a condição em si, né? O professor Valdo usa um nome para definir, dar um nome a uma condição consciencial, um nível evolutivo, né? E é muito complicado quando você faz isso, porque dificilmente você vai expressar no nome exatamente o que está acontecendo ali. E nesse sentido, eu penso, e aí eu queria ver se você está de acordo, o que vocês acham, que os 50% lá da escala evolutiva estaria mais perto dessa definição do ser desperto, ou flexista. E pensando assim, quando que você acharia que a pessoa começa, então, ou poderia começar, tá, a desenvolver a questão da desperticidade? Por exemplo, seria possível, eu vejo lógica nisso, tá? A questão da condição do projetor consciente, tá certo? É necessário um certo grau de desastralidade alto para você ter uma condição de projeção consciente constante ali, sem intervalos, né? A questão de epicentro consciencial é outra, que um epicentro, de fato, se ele permanece uma parte do tempo razoável assediado, ele não está sendo epicentro direito, né? Então, como é que você acha assim que onde começa isso? Digamos assim, você tem alguma ideia desse... Olha, eu acho que o ponto mais sério, eu não estou dizendo que começa a desperticidade, mas assim, para você pensar de ponto mais sério de funcionalidade, para começar a pensar mais seriamente na desperticidade, é ver que a atuação assistencial dela já flui de uma maneira mais abrangente, num nível de liderança maior, num nível de trabalho com resultados maiores, sem tantos altos e baixos. Eu acho que esse é um ponto para a pessoa começar a pensar mais seriamente, que tem ali algum nível já de desperticidade razoável da pessoa. Não estou dizendo que a pessoa seja desperta, é isso que ela vai avaliar ou não, tá? Mas vamos só pensar numa coisa, você está pensando em escala evolutiva, esse é um outro ponto também para a gente avaliar com muito cuidado, porque as coisas elas não são estáticas exatamente, tá? Nem o professor Val tratava dessa forma, embora ele propôs essa escala. Se você for pegar, por exemplo, lá o exemplo do seu Manuelzinho, como um ser desperto, mesmo que ainda inconsciente, vamos dizer assim, né? Qual que era o grande trafor dele?
o cara sabia fazer desassédio. Trabalhou a vida inteira dele com desobsessão. Qual a relação dele com a projeção? Ele tinha medo de projeção. Pode pegar na internet, o Jarbas fez uma entrevista lá com ele, e tem ali, ele fala, não, projeção é um troço que tem que ver com calma, é pouco perigoso, é mais ou menos isso que ele fala, né? Ele está no contexto da religião, animismo, mediunidade, tem essa preocupação. Não que ele não tenha essa capacidade, talvez ele tivesse essa capacidade, mas, ou pelo que ele fala, ele não tinha isso dentro de um processo de projeção consciente, né? Então, veja, esse é um aspecto que nós temos que avaliar com calma, porque o aspecto principal para a pessoa pensar em termos de desperticidade, tá? E aí não estou dizendo que a pessoa seja desperta ou não, mas para ela começar a pensar o quanto que ela já está numa condição para começar a falar, poxa, isso daqui já dá para pensar mais seriamente, né? Estou perto disso, o quanto que o trabalho assistencial dela começa a fluir em termos de resultados assistenciais, em termos de aglutinação evolutiva. Por exemplo, uma condição, que aí eu acho que já cai mais aqui para isca inconsciente ainda, é aquela pessoa que ainda reclama muito do trabalho dela. Ah, puxa vida, nossa, mas foi muito difícil esse negócio, eu preciso de umas férias, não me põe nessa tarefa de novo, não. Não me põe nisso, não. O trafor da pessoa é a melhor pessoa, às vezes, no grupo que pode fazer aquele trabalho. Mas não faz isso não, estou cansado, põe outra pessoa, eu vou só gerenciar isso daqui. Então, esse processo é uma pessoa que está tirando o corpo fora. É esses aspectos práticos que eu acho que a gente tem que começar a pensar. E veja, eu passei por tudo isso, tá? Eu estou falando com causa de conhecimento, porque eu passei por isso e vejo isso acontecer bastante ainda, né? Que é a pessoa tirar o corpo fora. Agora, por que ela está tirando o corpo fora? Às vezes ela é indisciplinada em termos de trabalho com energia, às vezes ela tem um monte de bobagem no dia a dia dela que ela não quer abrir mão, às vezes ela simplesmente não está organizada para poder fazer aquilo que é mais necessário, e às vezes ela não quer se esforçar, né? Porque toda fase de mudança tem adaptação. Então isso faz parte do processo. Não está errado a pessoa se sentir assim. Está errado, às vezes, como que ela reage diante disso. O que falta muitas vezes nesse sentido é a pessoa insistir. Ela está no caminho certo, sim. Como que a pessoa atinge aqui, essa tabela que nós estamos colocando aqui, o mitridatismo? É a pessoa insistindo, até que ela vai fazer aquilo com o pé nas costas. Ela vai dominar aquilo ali. E aí ela passa para uma outra função, vai para outra função. Pelo menos é o que eu penso, né, gente? Assim, eu acho que é uma questão para a gente ver. Estou tentando trazer questões mais práticas aqui para a gente pensar, né, em termos da nossa realidade, voluntariado, nosso dia a dia aqui. Mas é isso que a gente observa, né? Quanto que a gente consegue desempenhar as coisas, reclama das coisas ainda, entende? Aí isso daí tem nível de autoassédio que ele está falando. Sim, tem. Tá certo isso. Eu acho que você foi muito feliz nessa última colocação sua aí. Eu acho que foi bem ilustrativo. Eu queria voltar a essa questão da desperticidade funcional. Eu vejo que a diferença, concordo plenamente com você, é nesse aspecto. É a questão da autolucidez contextual do ser desperto, né? Porque, se a gente lembrar, uma das principais características do ser desperto é ser aglutinador de trafores, foi o que você colocou aí agora. Então, o que ele faz com a desperticidade dele? Ele está aglutinando as pessoas para uma max proex maior, para um trabalho maior. Essa é a diferença do ser desperto, né? O que ele faz com a desperticidade dele? Então, se, por exemplo, ele está com uma dor de dente, aí é que cabe a autolucidez dele contextual. Ele banca, porque o assédio está o tempo todo, e o desperto cada vez tem mais assediador em torno dele. Mas ele banca as consciências e as consciências com aquela dor de dente. Se ele não banca, ele fica na dele e passa a bola para outra pessoa, mas tem que ter lucidez. Não quer dizer que ele não seja desperto se ele não vai bancar aquela liderança contextual ali.
né? Ele não vai deixar de ser desperto se ele observar que aquele contexto ali está complicado com a dor de dente que ele está sentindo. Mas aí ele vai ver a pessoa melhor para jogar bola. Né? Eu vejo que a diferença é essa, é a autolucidez contextual e saber o que ele vai fazer frente às consins e às consciex para aglutinar todos os trafores presentes ali e conseguir um resultado grupal maior. Eu não sei se eu me fiz clara, mas eu vejo assim. Eu estou de acordo com as colocações que o Max fez sobre a questão de não relativizar assédio e desperticidade. Isso tem toda a razão. Mas o ponto que a gente tem que pensar aqui mais sério é o seguinte. Ok, porque isso também pode cair numa condição que a pessoa vai lá, tá, eu não sou desperto. Então, cai de novo naquele processo dos 20 anos que, tipo, tá muito longe de mim. E aí os 3 anos não serviram para nada, para a pessoa se mexer. A provocação que eu fiz aqui com vocês, para a gente pensar nesses 50% da desperticidade, que provavelmente é mais que 50%, é o seguinte, o que nós estamos fazendo com esses 50%, com esses 60%, com esses 70% de desperticidade que nós temos? Ah, não é desperto. Ok, não é desperto. Mas o que você está fazendo com esse nível? Você já fez a assunção do seu nível de autodesassedialidade? Porque uma pessoa que... E aí essa é a ideia da autodespertometria aqui. Qual é o percentual que você tem de autodesassedialidade? Ah, mas não é desperto. Sim, ok. Qual é o percentual que você tem? 50, 60, 70? O que você está fazendo com isso? Porque é isso que vai dar para nós um grau de satisfação. A pessoa chegar lá e falar, pô, o que a gente vai discutir lá com o evoluciólogo não é se a gente foi, né, tipo assim, não, ó, eu acho que você foi desperto por causa disso, disso, disso. Eu acho que você não foi desperto porque ali, ó, você brigou com fulano, teve alguma situação. A questão é a seguinte, o que você fez com esse potencial que você sabia que você tinha? Ah, não deu para chegar à desperticidade. Não deu para chegar à desperticidade? E você fez o que com isso? Mas você tinha um percentual razoável, hein? Você tinha lá uns 70%. O que você fez com isso? Sinceramente, gente, é disso que eu tiro a principal lição, que eu acho que desse desafio que o professor Valdo trouxe, dos 3 anos. E quando a gente debatia com ele, questionava ele, tá, mas por que esse negócio dos 3 anos agora? É para os amparadores que queriam que vocês entendessem a parte prática da desperticidade. E parte prática é isso, é assumir aquilo que você é hoje, o que você tem hoje, e colocar isso em prática. Porque senão, gente, vai ficar um negócio, eu acho que eu era desperto, mas agora não sou mais, porque já entrou esse negócio e tal. Quanto que você tem, meu amigo? Quanto que você assume que você tem? O que você está fazendo de útil com isso? Acho que esse é o ponto mais sério para a gente pensar. Senão, volta de novo para aquela discussão de ficar, né? Oi, Alexandre. Eu penso numa condição de desperticidade assim, a desperticidade absoluta. Eu vejo que isso é muito difícil da gente mensurar, porque, assim, numa condição onde você está estável, no dia a dia, eu faço aquele trabalho, eu tenho aquele tipo de desafio, aquela condição, às vezes, naquilo ali, você já tem, assim, um domínio da situação e o autodomínio. Aí tem aquela condição que é totalmente inesperada, um contexto totalmente diferente do que você está, e aquilo ali mexe com a pessoa. Então, é aquela coisa que você não prevê. Então, por isso é difícil você saber qual é o ponto exato que vai mexer com você em algum momento. Por isso que eu questiono muito a questão da desperticidade absoluta. Porque no decorrer da vida ou das vidas, você vai se deparar com aquela condição que é aquela que você ainda não superou. Porque o serenão é isso. Né? Ele, em algum momento, ele ainda tem alguma coisa para... Ele percebe que, em algum momento, ele ainda tem dificuldade. Ele ainda precisa superar alguma coisa, por menor que seja, mas ainda precisa. Então, eu questiono um pouco essa condição. E, em relação à reatividade, né, emocional, eu pesquiso muito essa área, e o meu livro tem até um pouco a ver com isso, o livro que eu estou começando a escrever. E eu vejo assim, hoje existem estudos da neurociência que falam dos processos somáticos.
Então, a gente tem o holossoma, e aqui no intrafísico não dá para dizer que você, esse soma não vai me influenciar em nada. Então, você trouxe aí algumas condições, né, de doença, que mesmo que sejam pequenas doenças, que podem gerar transtornos, mas também tem aquela condição que o cérebro ele vai criando memórias inconscientes e que aquilo, às vezes, vem à tona até sem que você perceba. Quando você se dá conta, você fala, já reagi. Aí, mas aquilo, às vezes, não te assediou o suficiente, não gerou um conflito, como é que fala, continuado, né? Foi um conflito momentâneo, aí você se percebe e você fala assim, não, espera aí, aquilo ali eu tenho só que ficar mais atenta para os próximos passos para eu evitar esse tipo de reatividade. Mas eu vejo que esse ponto ele ainda é um ponto difícil, porque são situações do dia a dia que vão aparecendo e às vezes a pessoa ela não se percebe ainda daquele jeito. Pode ser até ponto cego da pessoa. Sim. Às vezes ela acha que ela está totalmente resolvida, mas tem aqueles pontos cegos que o outro percebe, mas por que você reagiu? Mas ela, na realidade, ela não entrou, ela não deu continuação àquele conflito. Mas ela teve alguns momentos ali de reação, ou de... A própria consciência que acopla, às vezes, na hora, ela gera um impacto na pessoa e aquilo gera uma reação emocional. Então, difícil pode até ser, mas por isso que a gente está propondo aqui essa despertometria, para ajudar a pessoa a começar a pensar nisso. Então, veja, isso que você falou aí, bate aqui com essa tabela que a gente está trazendo aqui, mas com uma condição de isca inconsciente. Então, veja, isso que você falou aí, o processo da consciência esponja, o processo da labilidade parapsíquica, a condição de uma sim ainda exacerbada, sem uma capacidade maior de fazer desassim, o próprio processo da vitimização, a pusilanimidade. Então, existem esses aspectos todos que a gente pode mensurar e, pelo que você falou, pelo menos no teu discurso, aqui eu colocaria mais para uma condição de predomínio em isca consciente. O próximo passo da pessoa é a pessoa caminhar para uma condição de tenepsista veterano, onde a pessoa já consegue ir a um patamar adiante disso para melhorar essa condição. E sobre o aspecto cerebral, eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo que na minha experiência, e estudando um pouco mais o assunto e observando mais assim, fazendo autopesquisa, esse processo cerebral, a consciência muda. Existe o processo que você falou inconsciente, mas a consciência mudando pensenicamente também, ela afeta todo o holossoma dela. Não estou dizendo num nível de é ser perfeito, não é isso. Mas, por exemplo, avalie a situação, uma outra questão, os sonhos da pessoa. Que aí é o ponto que a pessoa tem que avaliar mais seriamente. Por exemplo, às vezes a pessoa, até no intrafísico, ela está bem, não manifesta nada, mas às vezes os sonhos da pessoa é tudo atrapalhado. Parece um monte de coisa disso. Então, ou seja, tem alguns aspectos que a pessoa precisa trabalhar ainda nessa situação. Então, por exemplo, vamos falar um exemplo bem prático aqui. Processo de fantasia sexual. Às vezes a pessoa no dia a dia dela leva numa boa, mas às vezes durante a noite aparece algum processo nesse sentido. E aí, o sonho dela como é que é? Ela entra no processo ou ela se posiciona? Então veja, aí se ela se posiciona, provavelmente o processo da atuação dela pensênica está num nível que até no sonho dela, ou projeção semiconsciente, se preferir dizer assim, ela se posiciona, né? Então, esses aspectos da sutileza são questões que a gente tem que pensar na desperticidade, tá? Mas, mais uma vez, eu enfatizo aqui, existe o aspecto, né, daquilo que nos falta e aquilo que nós temos. Nós temos que pensar nos dois, mas, principalmente, nós temos que assumir aquilo que nós somos e temos de trafores. Porque, senão, se ficar só pelo trafar, a pessoa fica no trafar, não vai sumir, não vai sair nunca dessa condição de isca inconsciente, de assediado crônico. É preciso assumir os trafores, as qualidades, para poder ir adiante. Alexandre, como é que você vê essa condição de isca inconsciente? Porque, assim, muitas vezes a gente percebe, sim, a consciência que está aqui. Mas você acha que o desperto, ele sempre percebe a consciência que chega? O nível de parapsiquismo dele, ele sempre tem domínio disso?
Olha, se é para um nível, eu não digo assim, ele vai perceber todas as consciências que estão ao redor dele, provavelmente não, porque a multidimensionalidade ela é complexa. Agora, se uma consciência entra na psicosfera dele, ele percebe, ele tem que perceber, senão não é desperto. Tá, porque olha só, o desperto ele é só 50% da escala, né? Ele não é o 100% do serenão. Então, é nesse sentido que eu questiono, entendeu? Até que ponto ele percebe tudo de fato? Porque ele ainda tem muitas limitações. É isso que eu falei. Uma coisa é perceber tudo, outra coisa é perceber uma consciência na sua psicosfera. Uma coisa é você perceber alguém que entrou no seu condomínio, outra coisa é você perceber alguém que entrou na sua casa. É bem diferente. Então, tem gente que não percebe que entrou na sua casa. A isca inconsciente, às vezes, é isso. E outra coisa, isca inconsciente é o quê? No fundo, a pessoa perdeu o timing. Ela foi perceber depois que entrou o negócio. Por isso que ela é inconsciente. Porque se ela é consciente, ela percebe no momento. Essa é a diferença da isca inconsciente para a isca consciente. Tá? Então, esse é o processo. Agora, é isso que nós temos que entender. Uma coisa é tudo. Outra coisa é aquilo que acontece na sua casa, no seu micro-universo. Né? Então, nesse sentido, eu penso que até o epicom lúcido tem que entrar nessa história. Senão, que epicom lúcido é esse que não percebe o que entra na sua psicosfera? Pode ser que tenha sinaléticas que ainda possam melhorar, aprimorar, mas se a pessoa não sente isso, fica difícil. Como você vê, então, a questão do assédio de mental soma, que é aquela consciência que fica trabalhando, não aquele assédio grosseiro, mas aquele sutil, pegando os lados da pessoa que são mais suscetíveis, por exemplo, ela é um pouco orgulhosa, ela é um pouco vaidosa, e quando ela sai do corpo, em algumas situações, o assédio fica ali, trazendo a pessoa para aquilo e desviando do que ela tem de fazer, muitas vezes. Como é que você vê isso no desperto? É o autoassédio, no desperto, no caso, isso aí já não afeta mais, né? Mas no caso da pessoa que está caminhando para essa condição, a pessoa ela tem que ver quais são os traços que ela tem, ter bem ciência disso, e se ela estiver fazendo a reciclagem desses traços, ela vai entender o que está acontecendo. Mas peraí, por que eu estou acontecendo? O que está acontecendo comigo de novo? Eu já estou ciente desse traço, já sei como que eu devo agir. O que aconteceu? Então, eu vejo que muitas vezes isso tende a acontecer por causa dos autoassédios que a pessoa tem, e ela mantém ainda. Né? Então, é aquele princípio básico. Não tem assédio sem autoassédio. Há algum percentual ali na pessoa que permite ter essa intrusão. Se está acontecendo essa intrusão, mesmo que seja mental somática, mesmo que seja sutil. Mas tudo tem holossoma, né? Então, se a pessoa ela tem, mesmo que seja um heteroassédio sutil de mental soma, vai a energia da pessoa, vai a emoção daquela consciência. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Pode ter um predomínio maior em outro, mas essa separação não acontece, porque vai tudo. É porque a minha visão de desperticidade era mais de percentuais de desperticidade, ou seja, para mim o verdadeiro desperto é o serenão. Os outros têm percentuais de desperticidade, que vão se aproximando cada vez mais do serenão. Agora, numa escala, eu vejo assim, que a escala ela é didática. Então, ela é uma forma de ajudar a pessoa a ter um norte, né? Mas não necessariamente ela é estanque em si. Ou seja, é aquilo, é peremptório. Se você não fez isso, acabou, você já perdeu. Mas aí é uma interpretação subjetiva que você tem da desperticidade. Não é isso que é proposto em termos práticos. Você criou uma interpretação subjetiva do que é desperticidade. Aí você tem que avaliar, porque não é isso que é proposto pela Conscienciologia. Tá? A proposição ela é outra. Estou até colocando aqui, evidentemente, algumas interpretações que eu tenho e tudo mais, mas não tem nada que esteja assim oposto, né, ao que está sendo falado. Sim, mas é mais uma complementação. Eu estou questionando algumas coisas em relação Entendi. ao processo que já foi proposto, que eu sei que o que é proposto, mas eu estou falando assim, em relação ao que o que é prático, o que realmente acontece. Sim. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o dia a dia. Exatamente. Né? Eu penso assim, tem pessoas no mundo inteiro que são despertas, e muitas vezes elas estão
Perfeito. em um nível de anonimato. Perfeito. E não necessariamente numa liderança maior, ou elas acabam sendo líderes em Sim. alguma coisa, Sim. mas não necessariamente elas estão se mostrando ou parecendo que aquela pessoa é tão diferente assim. Então, tanto que se fosse tão diferente, seria mais fácil perceber até o serenão, né? Então, ele às vezes se camufla. Né? O único Então, problema desse raciocínio que eu vejo seu é a gente tirar o corpo fora. Porque aí, se só o serenão é desperto, está muito distante da nossa realidade. Deixa para lá, o serenão está longe. Vamos fazer cada um que a gente pode, no nosso próprio ritmo. Não é essa a proposta da Conscienciologia. Não é tirar o corpo fora, é o contrário. É ver se a gente não está sendo irreal ao fazer uma análise da desperticidade. Esse é meu questionamento, entendeu? Até que ponto a gente está sendo realista quando a gente coloca uma coisa muito fechada para a desperticidade, nesse sentido. Então, mas você acha que o que está sendo colocado aqui é fechado? Não sei. Não, A gente tá falando, nós estamos falando aqui de gradação de desperticidade. Foi falado aqui em gradação de desperticidade. É porque eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não ouvi exatamente. Foi comentado aqui em gradação de desperticidade, entende? Agora, gente, mais uma vez eu bato nessa tecla. Vamos assumir o percentual que nós temos de desperticidade. Porque se a gente coloca coisa muito longe, muito distante de nós, é aquela coisa, Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar. E a gente vai fazendo aquilo que dá certo pra gente, e aquilo que a gente não tem de bom, a gente não, é assim mesmo, vamos lá e tal, fica muito distante. Outra coisa, eu acho que se você tem visões diferentes com relação a isso, apresenta um verbete, apresenta um artigo, coloca as suas ideias, amadurece mais isso, coloca público para isso ser debatido. Eu acho que é por aí que a gente vai amadurecendo essas ideias, amadurecendo esses conceitos. Né? Eu estou fazendo isso desde 2013, para mim só tem me ajudado do ponto de vista de entender mais as problemáticas, as questões, né? Porque uma coisa é você ficar mais no seu micro-universo, outra coisa é você debater, compartilhar isso com as pessoas, ver o que cada um pensa, né? Esse processo ajuda nisso, né? Quem que está na fila? É o Jarvis, né? Queria, só que essa questão da saúde física, né, influenciando o temperamento, na medicina existe vários exemplos disso, não sei como é que você vê isso. E eu lembro até de uma vez que o professor Waldo comentou com a gente que quando ele ia fazer aquela angioplastia dele, aquela primeira que ele fez em Belo Horizonte, e ele chegou para o amparador dele de Eufiex e falou, olha, se você quiser, fecha tudo aí e vê como é que tá, porque se eu vou aguentar ou não. Porque senão fecha, vamos parar com isso, gente... para evitar problema, porque eu vou passar agora um período de problema no soma, né? Sim. Aí então o amparador de FX falou, não, tá tudo certo, tá tudo coberto, pode ficar tranquilo. Aí ele continuou com o FX dele mesmo durante o tratamento de angioplastia dele. E na medicina tem vários casos desses, todo mundo conhece o Phineas Cage, né? Que atravessou a testa dele uma barra de metal. Que ele era uma pessoa normal, ia na igreja, aquela coisa assim. A partir dali ele começou a julgar, beber, a ter várias atitudes, assim, perdeu o conceito moral, vamos dizer assim, dele. Existe casos de pessoas que desenvolveram com tumor cerebral e viraram pedófilos. Depois que fizeram a cirurgia e tiraram o tumor, a pedofilia dele acabou. Eu queria ver como que você vê essa interação soma, holossoma, né? E dentro dessa questão da desperticidade, do equilíbrio íntimo, né? da incorruptibilidade. Então, Jarbas, o que eu acho é o seguinte, nesses casos específicos, o que teria que avaliar é por que a pessoa passou por essa condição, né? Porque nada é por acaso. Então, alguma coisa do passado da pessoa reverberou que chegou nessa condição. Tem que dar um desconto para esses casos? Sim, porque, como você falou, existe um fator somático interferindo aí. Por outro lado, como o nosso tema é desperticidade, a gente observa o quê? Que essas situações, a gente não pode dizer que isso relativiza a desperticidade. Por quê? Porque se aconteceu com a pessoa, tem algum processo de assédio que está interferindo do passado dela. É o passado que está reverberando um assédio de alguma paragenético, maneira. Né? Exatamente. Nesse caso, tem atenuantes, porque a pessoa está numa condição de vitimização, de vítima, né? Mas é um aspecto que, assim, do ponto de vista evolutivo, tem atenuantes, sem dúvida alguma. Mas do ponto de vista da desperticidade, a pessoa ainda precisa caminhar em alguns aspectos para, né, assim, desenvolver isso. Às vezes ela não vai conseguir desenvolver isso nessa vida, nessas situações extremas, né? Mas não é a nossa realidade aqui, né, gente? Assim, vamos falar bem franco. Ele tem essa tendência pedófila em outras vidas,
aquilo ali nessa vida ele segurou, mas o fator somático exacerbou aquilo, talvez? Eu não sei, tem que avaliar o caso prático, né? Mas, assim, se for avaliar do ponto de vista da desperticidade, isso tem que ser considerado, né? Tem atenuantes, sim, tem atenuantes, tem um fator físico aí interferindo, né? Mas uma coisa é a pessoa que está nesse processo, assim, né? A consciência dela está patológica, outra coisa é a pessoa, né, com isso. Mas do ponto de vista da desperticidade, não dá para relativizar isso, né? E outra coisa é aquela questão que está projeções da consciência, da monja, né? Que o professor Valdo fala, ela sente dentro dela toda a dor do mundo. Sim. Ela sente aquilo dentro dela, mas ela não se perturba com aquilo. Né? Eu acho que aquela é a definição que eu vejo mais top sobre isso. Né? Eu brinco sempre, né? A desperticidade não é psicopatia. Né? Para a gente pensar. Né? Então, às vezes a pessoa ela acha que o ser desperto, ele não sente mais nada. Não é assim. Uma coisa é você ser imune, ter mitridatismo, como nós colocamos aqui, né? Uma condição de maior, né? Assim, de você não ser interferido por essas energias antagônicas. Outra coisa é você não sentir nada. Né? Exatamente. Então é um processo. Desperticidade não é psicopatia. Sente nada é o psicopata, né? Exatamente. Esse é que não E sente realmente. Ele não é afetado por nenhuma emoção. Isso. Quem não é afetado por nenhuma emoção é o psicopata. Agora, como reage a isso que é a questão da desperticidade, eu vejo. Né? Exatamente. É isso aí. Aí, você não... Quem que tá? Na fila? Tá. Eu não sei como é que tá a fila, então vocês vão falando aí para mim. Ibis. Nonato, minha pergunta é um pouco mais básica, assim. Como que funciona para você esse ajuste de autocrítica para diferenciar o que são os nossos limites pessoais e o que é tirar o corpo fora? Como que você faz essa autocrítica? É você avaliando os efeitos das suas ações. Então, aquela pessoa que passa dos limites, passa da conta, é excessiva, é aquela pessoa que dá um passo mais longo que a própria perna. Né? Então, ela vai ter efeitos no soma, ela vai ter efeitos na convivialidade dela, aquilo não vai ser funcional. Então, são as duas questões. Uma é a pessoa que tira o corpo fora, outra é a pessoa que mete os pés pelas mãos, que quer agarrar o mundo com as mãos, os braços, as pernas e a boca, né? Quer abocanhar tudo. E aí a pessoa tem que avaliar isso. De alguma maneira, a pessoa vai ver que não está funcionando o que ela está fazendo, ela está forçando a barra. E aí ela vê isso de uma maneira prática. Agora, ela tem que avaliar, ela pode se organizar melhor, ela pode abrir mão de algumas coisas, ou é o momento da vida dela que às vezes não permite ela estar numa condição mais adiante, de repente ter que priorizar algumas coisas. Né? Então isso, para o jovem, ele tem que ser muito bem pensado, porque tem algumas etapas da vida que tem que ser muito bem respeitadas, né? Do ponto de vista de calçar a vida humana. Né? Eu acho que é basicamente isso. A pessoa tem que, ela vê isso na prática, é observar o que está acontecendo efetivamente. Né? Então, se a pessoa está se estourando, se a pessoa está acontecendo problemas de convivialidade, problemas somáticos, problemas gerais, né? Ela está forçando a barra. Então, não é por aí. Né? Claro que nesse sentido não é a pessoa ficar acomodada, mas é a pessoa ver o que eu preciso calçar na minha vida para atingir um outro patamar. E isso tudo vai dando mais segurança para a pessoa. Né? Uma coisa vai levando a outra. Né? E evidentemente que assim é muito complexo assim, para um jovem assim, pensar em alguns aspectos quando vida afetiva, profissional, financeira não está ainda calçado, entende? Então são elementos assim, para ver seriamente. Tá, e como fazer isso assim, antes das coisas acontecerem? Assim, é só geralmente com a prática mesmo, e aí vai mapeando antes de, por exemplo, estourar para saber que passou do limite. Eu acho que no caso do inversor, que é o que você está perguntando aí, é avaliar esse maxi planejamento inversológico que é proposto, né, para o inversor, dele realizar. Dessa reflexão ela tem que ser feita nesse maxi planejamento. Esse maxi planejamento ele não está funcional, ele não está inteligente, então ele precisa ser real. Né, que é isso que foi comentado aqui. Tá, isso é real?
O que a gente está tentando colocar aqui em termos de desperticidade é algo com base. Estou tentando trazer o máximo possível de fatos aqui para a gente discutir, para ser com base no real, não com base no irreal. E para o inversor a mesma coisa. Não pode ser uma coisa muito... Tem que ver o timing do processo. Né? E outra coisa, pedir feedbacks, se abrir e se desenvolvendo de uma maneira para que isso possa... ela ter também feedbacks, né? É bem importante essa questão. Ter feedbacks assim é muito importante para você pensar em certas coisas que você precisa amadurecer, para você avançar em certos conceitos, para você melhorar alguns aspectos. Eu vejo que é bem importante. Nós estamos com tempo e aí Oi. tem perguntas mais. Alexandre, eu queria expandir um pouquinho dentro do que você falou sobre a funcionalidade, né? Certo. E aí eu fiquei pensando, ele está trazendo a ideia do para quê, o que eu vou fazer com isso, né? Isso é bem interessante. Mas se a gente pressupõe que o mecanismo evolutivo ele é impulsionado pelo mecanismo assistencial, tecnicamente isso estava muito lógico. E eu fiquei, mas qual é o diferencial para o ser desperto? E aí me veio dentro do debate as questões que a gente falou sobre a homeostase, né? E aí eu fiquei pensando que nessa vida, se a gente chega na condição de desperticidade, e a gente vislumbra isso nessa vida, a gente está se propondo a isso, principalmente quando você traz essa aproximação de mais do que 50% de desperticidade a gente já tem, é muito dessa questão de você assumir o que você já pode fazer, de ter algo de, né, dar utilidade para isso, só que no momento que você chega nessa condição de desperticidade, é o mais top que a gente pode conseguir em termos de assistência tarística, porque você não se envolve emocionalmente com o outro a ponto daquela energia estar toda mesclada. Então, você amplia mesmo, de fato, a questão assistencial que o Valdo sempre trazia, né? E a gente não fica naquela labilidade. Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque traz essa ideia de você fazer uma assistência profissional 100% dos casos, assim. Não sei se ficou muito extremista, mas assim, você é assistente multidimensional o tempo inteiro, e você conseguir vislumbrar isso de maneira lúcida, tá fazendo isso o tempo inteiro, é o mais sério. Então, cada vez que a gente assume 50% do meu dia eu estou fazendo isso, 51% você vai tanto dessa gradação, né, eu acho que isso é o mais interessante mesmo, assim, né, de você assumir esse trafor, trazer essa ideia mais traforista mesmo, né? Sim, gente. E veja, eu acho que às vezes tem um outro aspecto que me veio você falando, não estou falando sobre você, mas estou falando das reflexões que eu fiz em cima disso, né? Às vezes também uma outra coisa que acontece bastante é quando entra nesse assunto da desperticidade, uma preocupação excessiva com a autoimagem, assim, sabe? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não né, assim, estou longe da desperticidade, sou muito assediado, né? Ou o que as pessoas vão pensar de mim se eu tiver uma condição de, né, estou próximo à desperticidade, aí as pessoas vão começar a olhar mais para mim, não sei o que lá e tal. Então isso acontece. Eu acho que a gente tem que... Isso faz parte da própria condição de autodesassedialidade, que é você seguir o seu trabalho e você ter em mente que você pode estar errado, você não é o dono da verdade. Por exemplo, para mim foi uma situação extremamente delicada, tá? Porque em 2013 lá o Valdo colocou vários nomes, tá? E aí lá pelas tantas ele colocou o meu nome. Eu não era EPICOM, eu não tinha assumido uma liderança expressiva dentro da própria comunidade ainda em termos administrativos. Tinha lá 2 livros, mas enfim, um perfil que aparentemente não é o perfil do desperto. E aí, obviamente, eu fui alguns meses entrar na autopesquisa e tudo mais, e conversei muitas vezes com o Valdo, falei, olha, não sei, eu não estou conseguindo entender alguns processos e tudo mais. E muitas coisas que ele colocava, o Valdo foi bastante duro comigo, né? Então ele colocava assim, mas olha, eu acho que esse ponto aqui para mim ainda não fecha. O problema é seu, por que você tem isso ainda? Por que você permite ter isso ainda? Te vira, negão. Por que você é assim? Muda. Muda. E realmente tem certas coisas que a gente fica reclamando muito. E certas coisas que a gente fala, mas isso é trafalho multimilenar e tal. Pode ser. Mas no meu caso, alguns traços que eu maximizava, não era tudo aquilo que eu colocava. Tá? Agora, aí, evidentemente nessa situação, né, eu acabei respondendo para ele, ele abriu ao público, né, e tudo mais, uma carta que eu fiz para ele, direcionada e tal, e aí foi para o ventilador, né, literalmente o processo.
Mas o que acontece? É bom que isso acontece, porque, assim, como eu tenho uma tendência um pouco mais assim, fechada, eu sou mais discreto e tudo mais, para mim foi bom, porque eu tive que enfrentar isso, de ser a pessoa que está lá na vidraça, e obviamente começa a acontecer, tem gente que acha o máximo, tem gente que começa a virar a cara para você, te olhar torto, e faz parte do aprendizado isso, entende? Assim, e outra coisa, não acho que eu seja o dono da verdade. Estou certo, estou errado, os fatos vão mostrar isso daí, entende? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja viajando e tudo mais, mas é o posicionamento que eu fiz na época e mantenho até hoje, né? E, então, esse processo que eu vejo dessa questão da autoimagem, ela é muito séria. Não estou dizendo com isso que para a pessoa assumir essa condição, não é isso, tá? O que eu estou dizendo é para a pessoa assumir aquilo que ela tem de traço força, de mega trafor, né? De ela ter essa consciência de, poxa, eu não sou hoje, mas posso ser daqui a 3 anos? É muito Porque legal. o desafio da autodesperticidade foi de 3 anos para as pessoas em geral. Foi falado isso, como a Marlene colocou aqui, foi falado isso em Petit Comité, lá para um evento, né, de qualificação da CP2, mas aquilo propagou, aí ele escreveu isso em dicionário, escreveu isso em verbete, discutiu isso, começou a apontar casos práticos, ou seja, então ele jogou para todo mundo isso, para pensar quem eram aquelas pessoas que podiam começar a pensar nisso mais seriamente. E veja, 3 anos põe a gente contra a parede, né? Porque o que a gente pode fazer em 3 anos? Parece muita coisa, mas não é. A gente tem que mexer em muita coisa. Queria só expandir um pouquinho. Quando você falou isso, me lembrou de uma coisa que eu anotei aqui, né? De não pensar na dispersidade como uma condição de status. O cara é desperto, como se fosse um título. Mas é assim, é vislumbrar a questão da funcionalidade como se ser desperto nessa vida corresponde à condição mais otimizada de fazer assistência, por que não? Né? Então, assim, no momento em que você muda um pouco a maneira de enxergar a coisa, aquilo fica uma possibilidade mais palatável, mais possível, mais real de fazer, inclusive, em 3 anos, com toda essa pressão positiva que você possa ter. Né? Então, assim, isso é mais interessante. Se a gente muda essa ótica, acho que a gente fica até mais estimulado em alcançar logo, né, o mais rápido possível essa condição de desperticidade. É isso aí. Muito bom. O que eu fico pensando, assim, eu tenho visto o meu processo de desperticidade realmente muito ligado aos trabalhos que eu vou fazendo. Então, eu vejo quando entrei na Conscienciologia... Bate no microfone. Eu vejo meu processo, assim, quando eu entrei na Conscienciologia e como eu estou hoje, e eu vejo esse avanço em direção à desperticidade muito ligado a isso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e queria que falasse também um pouco assim a condição da idade biológica, o que ela pode influenciar positivamente ou negativamente nesse processo. Porque eu vejo o jovem hoje inversor muito aberto à questão da desperticidade e falando assim, não, eu vou chegar na desperticidade, nada vai me impedir com relação a isso é meu projeto. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão toda biológica e social que tem que ser resolvida nesse âmbito. E o que isso atrapalharia, por exemplo? Não, você está falando aqui, eu estou rindo porque eu estou lembrando de várias situações, né, que passaram assim, né? E aí quando teve essa situação, que se tornou pública e tal, aí o povo, não, mas quantas vidas você já é desperto e tal, você sempre foi. E eu falei, gente, que inocência, né? Não me conheceu quando eu era jovem, assim, né? Eu não acho assim que eu tenha feito assim coisas muito graves, assim, sérias e tal, mas eu tinha os meus problemas. Né, assim, a minha personalidade é uma personalidade difícil. Quem convive comigo sabe disso, né? Assim, Sinvex está aqui hoje, né? Tal, assim, sabe como é que eu funciono na prática e tal. E na minha juventude eu era muito pior, né? Então, assim, em relação a esses traços, de o processo de ser mais fechado, de ser até ansioso com algumas coisas e tal, mas eu acho que esse processo da Invex, junto com a assunção de algumas coisas da Conscienciologia, me ajudou a amadurecer esses processos. E chegou num ponto da minha vida que eu achava ainda, não, vai ficar por aqui mesmo, zona de conforto, beleza e tal. E, enfim, né? É bom que tenha desafios, né? Para a gente poder, assim, para mim, acho que eu só ganhei com isso. Independente desse processo, de ser desperto ou não, tudo mais, eu só ganhei com isso, porque a partir do momento que você
vira vidraça, a partir do momento que você começa a, né, assim, entrar nessa condição de ter mais feedbacks, reconhecer os seus trafores e trafares, só ajuda isso daí, né? Agora, isso tem um time, evidentemente que foi muitos anos de investimentos em várias coisas, voluntariado, docência, processo de dupla evolutiva que também, né, de longa data, que ajudou bastante, né? A gente tem um relacionamento desde 1999, ela não sabe a data, eu sei, tá? Mas é isso aí, 1999, que a gente está junto. Então, é um processo, tudo isso ajuda, né? A condição, são vários fatores que vão ajudando. E como eu comecei muito jovem, o processo com 16 anos, então vai não crescendo, evidentemente. Mas assim, gente, eu, assim, né? Quem me conheceu há mais tempo aqui sabe como é que eu era. Não era fácil, eu não era uma pessoa... sabe, assim, algo que você possa dizer, uau, que pessoa prodígio, uau, que pessoa que vai se tornar um desperto daqui a... Entendeu? Não. E o que você vê, assim, de traços que são incompatíveis com a desperticidade e que tem que ser reciclado antes? Eu estou pensando em chegar na Sim. desperticidade. Aí eu tenho... Quais traços têm que ser levados muito a sério e resolvidos logo com relação a esse patamar, assim? Tem muito, tá? Mas eu acho que eu vou falar, já que você está perguntando no teu contexto de jovem, um aspecto que para o jovem é sério. Ter pressa nas coisas. Não pode ter pressa de fazer o tique evolutivo. Checklist evolutivo. Dupla evolutiva, ok. TEDx, ok. Enfim, e vai colocando, né? Não é assim que as coisas funcionam. As coisas nem sempre saem como a gente quer, tem os imprevistos que foram colocados lá, né? E tudo isso vai nos dando mais força para o processo evolutivo. São essas experiências adversas que vão nos dando força, né? Então, enfim. E outra coisa, de 2013 para cá, tudo que você possa imaginar na minha vida aconteceu, assim, de coisas para mexer nos meus pontos fracos. Ah, é? Então vamos ver se esse cara é mesmo. Mas assim, para derrubar, assim, para nunca mais levantar, entende? Assim, se fosse, talvez há mais tempo atrás, assim, processo, talvez era nocaute definitivo mesmo. Mas hoje, como eu já estou mais ciente de algumas coisas, de 2013 para cá e pesquisando mais isso, não vai não. Vamos lá, vamos em frente. Então, esse processo, e para o jovem pensar nisso, não pode ter pressa. Tem que pensar em antecipação, mas não pode ter ansiedade. Agora, como nosso tempo já deu, né? Eu só queria divulgar aqui para vocês, né, rapidamente, que foi permitido aqui para a nossa comissão, né, e tudo mais, porque nós vamos ter um curso sobre despertometria na semana que vem. E ele está com 10 vagas, se não me engano, né, já tem um número de alunos, ele tem um número de vagas limitado em função da dinâmica que a gente trabalha. Ele não é um curso teórico, ele é um curso prático. Então, tem nesse curso tanto um momento para trabalhar com a autodespertometria, que a pessoa vai poder refletir mais a fundo sobre esses pontos aqui, debate, feedbacks, que é muito importante para a pessoa poder entrar mais numa linha de raciocínio para assumir o percentual de desperticidade. A ideia é que a pessoa saia com um percentual de desperticidade ali, que ela vai mensurar, mesmo que depois ela possa amadurecer mais, mas no curso a ideia é que ela saia com esse percentual. Tem partes práticas, tem debates, enfim. Então, tanto que o nosso pré-requisito, né, Marcelo, é ser voluntário da Conscienciologia. Porque lá no fim das contas a gente vai acabar, a conclusão que vai chegar, mas e a tua assistência? O que você tem feito na prática? E algumas questões práticas vão acabar caindo nisso. Então a gente colocou esse pré-requisito para a gente até poder aproveitar mais o curso com base em fatos. Ok, quais os fatos que você tem? Como é que nós podemos ver isso, né? Então é um curso que tem aí, vai acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro, semana que vem, sábado começa às 8 horas da manhã. Tá? Tem 10 vagas, mais ou menos 10 vagas ainda, tá? Ou seja... Ah, sim, perfeito, claro. Né? Então, próxima tertúlia matinal, no dia 25/2, empreendedorismo, para quem não tiver no curso de despertometria, tem aí a tertúlia matinal, empreendedorismo, o paradigma da abundância e a conscienciologia, especialidade em empreendedorismologia, pesquisador Luciano Vicenzi. Ok, gente?
Então é isso, agradecemos a participação de todos, a presença de todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.